Dando continuidade às perguntas, mais uma para, de repente, dirimir as dúvidas, né? Agora, meu amigo Jonathan, fazendo rodízio aqui com a galera. Vamos lá. Então, se os adquirentes assumirem o lugar do incorporador, serão eles que irão construir? É isso, Jonathan? Bom, gente, é fácil, né? Então, ele não construiu, ele contratou empresas para construir. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Saiu o incorporador, que ele não tem mais competência para terminar a obra, e entrou a comissão, que como a lei determina, vai substituir o incorporador para quê? Para preservar o maior interesse de todos os adquirentes, que é terminar a obra. Então, a comissão, assumindo o papel de incorporador, ela vai contratar assessorias especializadas para poder dar aporte, vai contratar construtora, engenheiro, todo o pessoal necessário para poder terminar a obra. Então quer dizer que nenhum membro da comissão precisa ser especialista em engenharia? Não precisa ter CREA? Não. O pessoal da comissão precisa ter um pouco de paciência e vontade de tentar ajudar nessa novela que não acaba nunca, cara. Mas vamos lá que vai dar certo. Mas então, resumindo, a comissão ela vai trabalhar na contratação de profissionais para dar continuidade à obra. Todos os necessários. Não, seja construtora, né? seja... Vai contratar, por exemplo, um engenheiro para acompanhar a evolução de obras, um engenheiro para fazer o cronograma de físico-financeiro. A parte de engenharia, quem vai cuidar é o pessoal que constrói. A comissão vai contratar pessoas especializadas para assumir esse papel. O incorporador é aquele que organiza. A construtora é aquele que executa. Certo, João? O incorporador é aquele que organiza e zela pelo patrimônio. Isso aí. Perfeito, João. Fechou? Beleza. É isso aí. Vamos para a próxima, daqui um pouquinho. Sequência nas perguntas. Mais uma aqui, Jonathan. Ó. O que a comissão ganha estando à frente desse trabalho todo? Gente, vamos falar a verdade. Ó, lá atrás, eu não pensei que ia dar essa bagunça toda. Então, acontece. Eu vi toda essa patinação durante esses anos todos. E o que a lei fala? Quando o incorporador ele passa a ser incompetente para entregar o empreendimento, uma comissão deve ser constituída. Então eu falei, poxa, vamos se mobilizar para poder tentar terminar isso daí, tomar a frente. E cara, é só dor de cabeça, é só reunião, é só gasto com xerox, com edital, com nosso tempo. É só isso. O que a gente vai ganhar lá na frente é terminar essa novela, que é o nosso objetivo. Não, mas a gente ganha sim, pô. A gente ganha um boleto, caso haja um rateio, uma coparticipação, a gente vai ganhar um boleto para pagar também. Exatamente. Com todo mundo. Né? A gente, assim, como eu já falei das outras vezes, a gente está fazendo um trabalho de acordo com o que manda a lei, a gente está seguindo os critérios. Infelizmente, no nosso caso, na nossa comissão, a gente não tem abertura para negociação. Tudo que a gente está fazendo é com base em decisão judicial, tá certo? E a gente tem que seguir o ritmo. Infelizmente a justiça brasileira é demorada, né? A gente viu aí todo o trâmite para conseguir derrubar a liminar, demorou quase um ano, porque depende de decisão judicial. Então não adianta a gente falar para vocês que vai ser fácil ou que é fácil. O nosso trabalho é muito diferente de uma comissão de qualquer outro empreendimento que ela tenha um relacionamento com o construtor e com o agente financeiro. O nosso é litígio com os dois. Esse é o que é mais difícil. A gente está no meio da briga. E a gente está no meio da briga. E a gente está brigando para quê? O nosso objetivo é ferrar os dois. Isso você pode ter certeza. A nossa ideia é ferrar os dois. Como? Na justiça. Então a gente não tem agilidade em função disso. Muitas vezes é decisão judicial, não tem o que fazer. E outra coisa importante é adicionar, Edivaldo, é assim, ó. Eu peço para vocês não verem a comissão como um agente externo que está cuidando dos próprios interesses. Não. A gente está tentando cuidar dos interesses de todos. Inclusive, mais cedo eu falei para vocês, assim, você está afim de fazer parte da comissão, você quer fazer parte da solução, você está aberto, porque a comissão ela é feita de adquirentes. Então, você sinta à vontade. Não veja a comissão como um órgão à parte que tem interesses próprios, ok? A comissão é todos nós. A gente está aqui representando vocês. A gente está trabalhando para que vocês tenham informação. A gente está trabalhando para conseguir recurso com a Caixa, ou conversa com a Caixa, ou informação com a Caixa. A gente está fazendo tudo isso. Imagina se a Caixa fosse atender 648 famílias todos os dias para dar a mesma resposta. Para isso que existe comissão. Só mais uma perguntinha aqui. Eu vou perguntar, né? Você vai responder. Vamos lá. A pergunta que foi feita, tá? Se a comissão assumir a obra, a partir de que momento a Caixa irá começar a cobrar o financiamento? Gente, é assim, existe o que está no papel e existe o que acontece de verdade, assim, no que está acontecendo na prática. É assim, por contrato, quando você faz a vistoria lá e dá o aceite, pega as chaves, 30 dias depois a Caixa inicia o financiamento. Só que assim, a nossa novela, todo o nosso problema é atípico. Então a gente nunca viu isso acontecer em nenhum lugar. Então acontece, a gente não sabe ao certo qual que é o critério que a Caixa está assumindo para poder fazer a cobrança do financiamento. Por exemplo,
Eu aceitei a minha unidade lá em março do ano passado. Eu comecei a pagar financiamento, provavelmente, acho que eu me lembre, em novembro. Mas vamos lá. A pergunta que ele pergunta, se a comissão assumir a obra. Então, se a comissão assumir a obra, a comissão vai terminar a obra, vai te chamar para a vistoria, você vai fazer a vistoria. Se você disser que tem um espelho de energia torto, que tem uma goteirinha pingando na pia, que está faltando um sifão no banheiro, você não vai dar a posse definitiva, você vai deixar a vistoria com a comissão vai arrumar tudo isso, vai colocar o espelho, vai fazer todo o trabalho de retrabalho, vai arrumar para você, vai te entregar de acordo com o que tem que ser feito. Aí sim, feita a vistoria, você aceitou de acordo com o que está no memorial descritivo, você disse, não, tá bom, agora está ok, 100% do jeito que eu comprei, aí sim você vai assinar um documento para a gente de aceite das chaves e aceite definitivo da sua unidade. A partir daí, começa a contar 30 dias e a Caixa começa a cobrar o financiamento. Porque a comissão vai enviar para ela o termo de aceite. É isso aí. A comissão, se a comissão assumindo a obra, você pode ter certeza que o critério de entrega das chaves não vai ser através de uma portaria. Vai ser através de uma festa que nós vamos fazer, porque nós vamos entregar para todo mundo no único dia. Beleza? Isso aí. Valeu. Vamos para a próxima pergunta. Continuidade às perguntas. Vai. Outra pergunta aqui que eu achei bem pertinente. Ó, Edivaldo, se houver rateio, o valor que eu vou pagar, por exemplo, eu tenho um rateio lá, ficou 10 mil reais para cada um. Certo. Eu pago os 10 mil reais para poder andar a obra, que é do meu interesse, acho que é legal entregar a obra. Certo. Lá na frente eu posso cobrar esse valor da Caixa para que ela bata do meu financiamento? Não pode. Porque assim, gente, o rateio ele é um custo adicional ao seu financiamento e adicional ao custo de obra. Tá? Então não existe essa de você pagar 10 mil hoje, aportar para a obra, fazer o rateio, fazer a coparticipação, aportar o dinheiro na obra e depois descontar isso do seu saldo de financiamento devedor. Pode ser o inverso. E a Caixa pode autofinanciar esse valor lá na frente quando você pegar a sua chave definitiva, você vai lá na Caixa e renegocia o contrato. Mas descontar esse valor que você está pagando hoje de coparticipação, caso a comissão assuma a obra, isso não existe, essa condição não existe. Deixa eu entender então. Se tiver um rateio, tiver que pagar 10 mil reais e não tiver, eu posso ir lá na Caixa e falar, Caixa, me empresta esses 10 mil reais, ela integra no meu financiamento e a Caixa vai lá e aporta os 10 mil reais na obra? Pode ser, é uma possibilidade, não estamos afirmando que sim ou não, porque a Caixa não deu essa resposta para a gente ainda. Certo. Mas, por exemplo, supondo que a coparticipação ela seja feita pela própria Caixa, a comissão não assumiu a obra, ok? A evolução de obra a partir de agora aconteceu os 3 milhões do seguro, mais o restante que falta. E supondo que esse restante que falta, dê lá 10 mil para você. Esses 10 mil a Caixa vai te chamar para negociar, para conversar. Olha, você está me devendo 10 mil de coparticipação. Aí você vai negociar com a Caixa. Ou ela inclui isso no seu financiamento, para você pagar lá na frente dividido como as parcelas, ou você quita para ela à vista, com desconto, sei lá como. Mas o inverso disso, se você aportar para a comissão e querer que isso seja descontado do financiamento, isso não existe. Mas, Edivaldo, olha só, se você falar isso, aportar para a comissão, pode ter gente que achar estranho. Não é aportar para a comissão. Não, para a obra. É verdade, para a obra. Isso. E outra coisa importante é assim, ó, se tiver rateio, nós também, da comissão, vamos ter que pagar. Todos pagarão igual. É importante isso. Então, separa bem. O que é dinheiro que vai ser administrado pela comissão é uma coisa, tá certo? Dinheiro que é administrado pela Caixa é outro. Por isso que não se confunde, por isso que não dá para pegar o que você vai aportar hoje para a obra, né, para o patrimônio e afetação para terminar a obra, querer descontar do financiamento da Caixa. Não vai rolar. Lá na frente, se tiver que chegar esse rateio, a gente vai tentar achar a melhor solução para todo mundo, mesmo porque a gente está incluído no meio da bagunça. Nós estamos trabalhando para que ninguém bote a mão no bolso. Sempre, a gente está falando isso bastante porque a gente está trabalhando para isso. Beleza? Fechou? Próxima pergunta. Muito bom. Houve uma outra pergunta no seguinte sentido, olha, há um rumor de que os adquirentes deveriam vender seus apartamentos para pagar as dívidas do empreendimento. Pode esclarecer? Bom, vamos lá. É lógico que essa é uma dúvida recorrente e é uma dúvida complexa mesmo, eu entendo perfeitamente. Só que é o seguinte, a dívida dos moradores são as dívidas que foram realizadas para fazer a obra ou empreendimento. Financiamento. O financiamento foi liberado pela Caixa, conforme as medições. Nós contraímos uma dívida com a Caixa, porque nós pegamos dinheiro emprestado para aplicar no empreendimento. Ok, beleza? O dinheiro foi contratado, foi feito e o dinheiro foi liberado conforme as medições foram acontecendo, ok? Isso. Bom,
Se a obra está feita, e está lá em 80, 70, 90, cada um tem um número, mas isso vai ser discutido. Se a obra foi feita em 80%, ela foi paga, não foi? Ou não foi? Foi. A Caixa não liberou as medições para a Conviva e a Conviva não realizou esses pagamentos? Porque se ela não tivesse pago, não teria sido construído, concorda? Ninguém trabalharia de graça. Bom. Então, a obra foi feita, não foi? Foi feito. Bom, se ela foi feita, quem fez a obra recebeu. Então é o seguinte, não é que a gente vai assumir dívidas da obra já realizada ou já foi feita, porque essa dívida já foi paga, foi feita através de medições com o nosso dinheiro, que inclusive a gente paga a evolução de obra sobre esse dinheiro liberado, ok? Então o dinheiro da Caixa foi repassado para a obra. A Conviva pagou ou não, pagou menos ou não, ela deixou de pagar uma trabalhista ou não, isso é um problema dela. Conviva, ela tem que arcar com isso. Eu não tenho culpa se a Conviva negociou com o incorporador A, B, C ou D e ela não pagou da maneira que ela combinou. Ele vai discutir na justiça com a Conviva. Eu não tenho culpa se um trabalhador trabalhou na obra e ele quer exigir a 12ª hora, 11ª hora, ele quer uma indenização, ele quer danos morais. Isso é um problema dele com a Conviva. Ele vai discutir sobre isso na justiça. Nós pagamos os juros de obra, a Caixa fez as medições, liberou o dinheiro foi para a obra está feita. Então, a gente não vai desembolsar o nosso apartamento para pagar a dívida trabalhista da Conviva, gente. Então quer dizer o seguinte, que um terceirizado, um empreiteirozinho qualquer lá que faz pintura, a Conviva contratou ele foi lá, executou, mediu, fez pintura, fez 100 metros quadrados de pintura. Ok. Certo? A Caixa foi lá, fez a medição, pagou a Conviva. Só que a Conviva não pagou ele. Aí você está dizendo para mim que a dívida não é do patrimônio de afetação, lógico porque que já não. foi liberado. A Caixa fez o pagamento. Nós já pagamos, a Caixa liberou o recurso. Nós pagamos isso. O dinheiro saiu do nosso financiamento. Entendi. Nós estamos pagando juros sobre isso. Se a Conviva não fez o repasse integral, ou se esse empreiteiro não soube negociar e não recebeu toda a totalidade, isso é um problema dele com a Conviva. Eu não vou pagar pelo que a Conviva não pagou. Eu vou pagar pelo que foi feito a medição. Por isso que a gente fala a todo momento que assim, a dívida da Conviva, ou a dívida, entre aspas, do patrimônio de afetação, que não existe, tá, né? Porque o patrimônio de afetação pagou. A Caixa pagou para a Conviva. A Conviva que não pagou os caras. Então não foi o patrimônio de afetação, o insolvente, aí, o cara que não pagou, tá certo? Quem foi o negligente foi a Conviva e não pagou o prestador de serviço. É isso aí. Mas o patrimônio de afetação já aportou o dinheiro necessário para a obra. É isso aí. Então por isso que nas reuniões e nos vídeos anteriores a gente falou que a dívida é de quem? Da Conviva. Por isso que toda a dívida do empreendimento, a gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando para que seja atribuída à Conviva e não ao patrimônio de afetação. E existe outro ponto importante, Edivaldo. Existem muitas dívidas que estão sendo discutidas judicialmente, tá? Isso. Então, o empreiteiro lá está discutindo na justiça que ele quer receber mais 20% lá, ou 30% de indenização moratória, danos morais. A discussão do trabalhista, né, que o cara quer receber a 18ª hora, 12ª hora, sei lá. As discussões trabalhistas que estão acontecendo. Isso são discussões judiciais. Isso não significa que é dívida ainda, tá? Nem mesmo da Conviva, porque teoricamente ela está se defendendo. Essa dívida, ela é um pleito judicial, não é dívida. A dívida do patrimônio de afetação, ela é hoje somente com a Caixa, porque a Caixa liberou o recurso mediante medição. O resto é Conviva, nada é nosso. É isso aí. É isso? Entendido essa parte? Não se preocupa, você não vai ter que vender o seu apartamento para pagar a dívida não, viu? Esquece esse papinho furado e pensa que é o seguinte, o apartamento é nosso e se não lutar por ele, a gente não vai receber. É isso aí. Beleza, gente? Vamos para a próxima pergunta aqui um pouquinho.